Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, salve, galera! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Boa noite, Racine. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre os gêneros literários. E, para a gente poder, justamente, a partir dessa ideia de gêneros literários, entender também os gêneros textuais mais modernos e as classificações, considerando aí toda a questão estrutural também, tá? Então, para que vocês entendam que a língua portuguesa está perambulando em tudo quanto é texto, ou seja, não se dissocia literatura de língua portuguesa nesse sentido, até porque a literatura se constrói a partir, obviamente, do uso da língua, ok? Bem, então vamos começar pensando sobre o que é, essa definição, essa nomenclatura, gênero literário. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, pensando justamente em como as histórias eram transmitidas, ele tentou categorizar os textos em gêneros textuais, considerando justamente a estrutura, o conteúdo que cada texto vinha transmitindo. Então, ele tentou organizar de maneira lógica para poder fazer justamente uma construção um pouco mais lógica para as pessoas, para que as pessoas pudessem ter uma noção já de algum conhecimento sobre aqueles textos, tá? E então, ele não leva nesse agrupamento em consideração o contexto histórico desses textos. Ele leva em consideração a estrutura que cada texto seguia, ok? Bem, e aí, dentro dessa estruturação, o primeiro gênero literário de que a gente tem notícia é o gênero lírico. O gênero lírico recebeu esse nome justamente pelo fato de que as pessoas que faziam uso desse gênero, elas estavam acompanhadas sempre desse instrumento que está aí na foto, ó, a lira. A lira era um instrumento usado pelos gregos em algumas situações musicais. Então, o gênero lírico, ele nasce com essa musicidade. Ele se estrutura, na ideia visual, em forma de um poema. Então, a gente tem aquela ideia fixa lá de um poema, por exemplo, mas com o tempo, à medida que a sociedade vai evoluindo, obviamente, a gente observa que essa ideia do poema ela vai ganhando novas construções, novas estruturas. Então, por exemplo, a gente tem dentro dessa situação do poema um texto muito característico da nossa literatura, inclusive, que é o soneto. Aquele texto que se organiza em 4 estrofes, em que 2 são quartetos e 2 são tercetos, somando ao final 14 versos, ok? A gente tem, por exemplo, as músicas, que são exatamente essa estrutura do poema
Ó, pessoal, é o seguinte, eu tô rodando 10 robôs na minha conta simulador e os Não, resultados... não. Simulador que nada, conta real. Coloquei 10 robôs na minha conta real e estou assumindo o risco. Se der loss, eu vou perder. Mas agora, se der gain, você vai ter acesso ao robô campeão. Quer saber como? Então clique em Saiba Mais. Um gênero muito voltado para as reflexões, para as intenções do emissor. Hoje, isso não é mais uma realidade. Eu não preciso ficar focado naquela ideia do emissor, tá? E aí, né, dentro desse texto, a gente tem aquela construção muito carregada da subjetividade, da poeticidade, e é preciso lembrar que a ideia de subjetividade, ela está atrelada justamente a uma maneira de eu conseguir expressar os meus sentimentos, as minhas reflexões, de uma maneira realmente muito particular, muito íntima. Então é importante que a gente se atente a uma coisa que é muito comum. Às vezes a gente está lendo um poema e a gente fala assim, nossa, esse poeta é muito verdadeiro nas suas falas, ele transmite exatamente aquilo que ele está sentindo. E a gente não pode confundir a voz do poema, que a gente chama de eu lírico, olha aí, ó, de gênero lírico, o eu lírico ou o eu poético com o autor. Lembrem-se daquele poema que diz assim: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ou seja, o poeta não está ali com o compromisso de transmitir as suas vivências, as suas experiências necessariamente, mas sim de algo que está dentro dele de um outro eu, um eu que ele gostaria de colocar para fora. Então, às vezes, é muito comum a gente ter essa confusão, tá? O que o autor quis dizer, o que o autor quis dizer não necessariamente é o que o eu lírico quis dizer. Obviamente, alguns textos refletem a vivência do artista? Sim, mas isso não é uma realidade, então a gente não pode confundir isso, ok? Eu peguei aqui, por exemplo, o texto conhecido na nossa literatura como a história de Lily Brown. Esse texto, ele é escrito por ninguém menos, ninguém mais que Chico Buarque, né? E essa história, ela é uma música construída exatamente nessa ideia do lirismo, em versos e em estrofes, com a musicalidade, e quem conta essa história é a Lily Brown, que é o eu lírico, que é a voz do poema. Então, repara, é o Chico Buarque, o autor, e é o Chico Buarque também o cantor, aquele que dá voz durante a declamação desse poema, na sua forma de música, mas ele está emprestando a sua voz para a Lily Brown, que é exatamente um eu lírico feminino. E aí, a gente tem lá, ó, como num romance, o homem dos meus sonhos me apareceu no Dancing. Era mais um. Só que num relance, os seus olhos me chuparam feito um zoom. Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia. Eu disse cheese. E de close em close fui perdendo a pose e até sorri feliz. E voltou, me ofereceu um drink e me chamou de anjo azul. Minha visão foi desde então ficando flu. Como no cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema, foco de luz. Eu, feito uma gema, me desmilinguindo toda ao som do blues. Abusou do Scott, disse que meu corpo era só dele aquela noite. Eu disse, please, chale no decote, disparei com as faces rubras e febris. E voltou no derradeiro show com 10 poemas e um buquê. Eu disse adeus, já vou com os meus numa turnê. Como amar esposa, disse-lhe que agora só me amava como esposa, não como estar. Me amassou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance, nunca mais tease, nunca uma espelunca, uma rosa nunca, nunca mais feliz. Então, reparem,
Esse texto aqui, ele representa não só o gênero lírico, né? Reparem que ele está com predominância da primeira pessoa, ou seja, com foco nos sentimentos, nas emoções e nas vivências desse eu que transmite a mensagem, que no caso é a Lily Brown, é o eu poético, o eu lírico do texto. Ele tem isso marcado no uso da primeira pessoa ao longo do texto. E reparem que esse texto é carregado de construções poéticas, como as figuras de linguagem, né? A ritmização, a rima entre as partes do texto. Então, ele vai buscando romance, relance, ele vai buscando rimar algumas coisas, porque é exatamente uma característica dos textos do gênero lírico. E aí, ele vai usando, né, construções repetitivas que vai caracterizar, nesse caso, a anáfora, ele tem construções metafóricas, ele tem construções hiperbólicas, ou seja, o uso das figuras de linguagem para construir dentro do texto exatamente esse tom da subjetividade. E ele se afasta do texto, o ele, autor, Chico Buarque, porque essa história não é dele, é a história da Lily Brown. Então, reparem na importância de entender a diferença entre o eu autor e o eu lírico, o eu poético do texto, tá? E aqui, então, apesar de ser um texto modernista, nós temos uma representação clara daquilo que vem a ser o gênero lírico, ok? Bem, o segundo gênero que a gente tem é o gênero narrativo. O gênero narrativo, a gente já conversou um pouco sobre narração, então a gente já tem alguma noção, né? É a maneira de você contar uma sucessão de ações, um sequenciamento de ações. E essas ações, elas vão construir uma história que pode ser real ou fictícia, imaginária. E antigamente era muito comum que as pessoas tivessem histórias fictícias como forma de ensinamento também, tá? Então, é muito comum a gente se deparar com algumas narrativas que tenham essa construção imaginária, mas dentro de um imaginário verossímil, para poder tirar uma lição de vida, um ensinamento para aquela população. Também nada impedia, né? E assim há as narrativas inverossímeis, mas que daquilo ali você consegue tirar exatamente também ensinamentos. Então, o gênero narrativo ele se constrói em cima dos elementos básicos da narrativa: o enredo, o narrador, o espaço, o tempo e os personagens. E aí, quando a gente fala de gênero narrativo focado no enredo, é aquela ideia da história, a história que vai ser contada ali. Que história eu vou contar e como eu vou encadear as ações. E aí lembrem-se de que a gente falou justamente durante a aula, né, de tipologias textuais, quando a gente falou de narração, a gente falou da divisão do enredo, da apresentação da história, dos personagens, da situação em que a história vai ocorrer. A gente falou sobre o desenvolvimento das ações, que é o sequenciamento. A gente falou do momento de tensão, que é a complicação. O clímax, que é o ponto mais alto de tensão. E o desfecho, que é a maneira como a narrativa se encerra. Então, hoje, por exemplo, filmes, séries, novelas, são exemplos audiovisuais muito interessantes para a gente desse gênero narrativa, que a gente tem tanto contato, né? Porque o gênero narrativa, ele vai contando essa história através do sequenciamento de ações. E a gente não pode deixar de lado o narrador, que é aquele que conta a história, é aquele que leva a história para alguém. O narrador, ele não necessariamente é alguém que participa dessa história, mas é alguém que tem domínio sobre ela, que tem conhecimento sobre a história e pode justamente contá-la. Então, considerando o narrador, a gente tem os focos
narrativos. Os focos narrativos, eles são muito importantes e caem bastante no vestibular. Então, a gente pode ter um narrador em terceira pessoa, que é um narrador que não costuma viver as ações, não vive as ações. A esse narrador, a gente pode chamar de observador, de onisciente também, e aí tem algumas outras derivações que eu comento já já. O observador é aquele que tem o conhecimento da história. Ele viu aquilo dali, ele conta apenas o que ele sabe, e acabou. Tá? Então, reparem nesse trechinho aqui do romance A Lenda de Abelardo, de Dionísio Jacob. Em seguida, os homens caíram na gargalhada ao ver o garoto enfurecido, empunhando uma espada que mais parecia um brinquedo. Um deles segurou Abel pela túnica, de modo a deixá-lo imobilizado. Ainda assim, ele agitava a espada no ar, tentando atingir seu desafeto, o que só fez crescer o riso de todos. Reparem, ele só contou o que ele viu, o que ele presenciou, o que ele observou. Ele não se mete em absolutamente nada. Outro narrador muito conhecido por nós na terceira pessoa é o onisciente. Ele é como se fosse Deus. É aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que tudo conhece. Ele sabe o íntimo dos personagens, ele sabe pensamento, vontades, desejos, absolutamente tudo. Ele é considerado o narrador mais confiável, porque é justamente aquele que tem o conhecimento total de toda a história. Tá? Então, reparem nesse trechinho aqui de As Horas. Clarissa fica ali parada, com uma sensação de culpa, com as flores no braço, torcendo para que a estrela apareça de novo, constrangida com seu interesse. Ela não é dada a bajular celebridades, não mais do que a maioria das pessoas, mas não consegue evitar a atração exercida pela sua aura da fama, mais do que fama, imortalidade mesmo. Depois de alguns minutos, quase 10, embora deteste admiti-lo, parte de supetão, indignada. Então, reparem como ele conhece bem a Clarissa. Ele fala ali, de como ela sai e tudo mais. Ela não é dada a bajular celebridades. Não mais do que a maioria das pessoas. Aí, olha agora. Mas não consegue evitar a atração exercida pela aura da fama. Aí, olha o conhecimento. Mais do que fama, imortalidade mesmo. Depois de alguns minutos, quase 10, embora deteste admitir. Então, ele sabe exatamente a história. Tá? Ele é o conhecedor de tudo, de absolutamente tudo, e é o mais confiável, então. Ok? Um outro narrador que a gente tem é aquele que usa o foco na primeira pessoa. Ou seja, se ele está narrando em primeira pessoa, ele vive a situação. Ele vive a história, tá? Então ele é um personagem que nem sempre é o protagonista, mas ele é um personagem que tem conhecimento daquilo que está ali. Então ele tem, de alguma forma, parte ali. Às vezes ele pode ter uma visão um pouco impessoal demais, tá bem? Ele não é tão confiável assim, não. Então aqui a gente tem, por exemplo, um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do gigantesco Machado de Assis, assim como a gente também tem Dom Casmurro, do mesmo autor. Também uma obra escrita em primeira pessoa. Bem, que me conste, olha o me, ele já se colocando no texto. Ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faça-o eu. E a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo, ou seja, eu digo a ele, ao meu leitor, que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Então, ele se coloca a todo momento no texto, tá? E tem um outro, que é o narrador intruso. Esse narrador intruso, ele narra o que ele viu,
ele narra o que ele sabe, e à medida em que ele narra o que ele sabe, o que ele viu, o que ele tomou conhecimento, ele tece comentários. Ele se intromete na narrativa, tá? Então ele vai colocando ali aquilo que ele meio que acha da história. Então fiquem atentos a isso. O narrador intruso, ele costuma ter o foco também em terceira pessoa. São raros os casos em que ele vai colocar a primeira pessoa ali. Dificilmente ele vai colocar. Eu acho que nananã. Ele vai ser uma coisa mais subjetiva. Deveria. Então, por exemplo, ele narra uma história lá de que uma criança aprontou com o pai, que a mãe disse, ai, essa criança deveria apanhar. Ele não vai botar, eu acho que essa criança deveria apanhar. Ó, essa criança deveria apanhar em terceira pessoa, ele falando sobre a situação, e ele não se coloca. Mas, obviamente, ele pode se colocar. Então, é um tipo de narrador que pode meio que andar ali no foco em terceira e em primeira, mas é muito comum em terceira pessoa, ok? Bem, partindo agora para o espaço. O espaço é onde a narrativa acontece. Então, essa narrativa pode acontecer num espaço real, um espaço que existe, ou um espaço, pelo menos, verossímil. Ou seja, dentro daquele mundo crível, daquele mundo possível, aquele mundo que a gente está acostumado, tá? Então, por exemplo, você pode assistir a um filme, a uma novela, e lá existe um presídio. Aquele presídio pode não existir na vida real, mas eles reproduziram algo que existe no nosso universo, tá bem? Por outro lado, a gente também tem o espaço virtual, que é um espaço mais do universo do imaginário, tá? É um espaço em que a gente cria ideias, mas que a gente não tem, de fato. Então, por exemplo, quando a gente pensa naquele desenho, os Jetsons, né, da família Jetson, é tudo futurista. Eles vivem num universo muito imediatista, muito tecnológico, e eles falavam, por exemplo, eu me lembro de alguma situação, o ano ser 2025, se eu não me engano, e a gente está em 2025 e não vivendo absolutamente nada do que os Jetsons, né, previram. Então era algo meio que nesse estilo aí, ó. Não tem mais carro, agora é tudo, né, tipo aeronave, um universo bem construído no nosso imaginário. Então, esse espaço virtual é um espaço mais do universo imaginário, tá bem? E o nosso tempo. A narrativa, ela se baseia no tempo. O tempo é primordial para a narrativa. E esse tempo vai ser dividido em tempo cronológico, que é aquele do relógio, é o tempo cronometrado mesmo, é o tempo real, é o tempo que as coisas levam, de fato, para acontecer. E também temos as narrativas que se constroem com o tempo psicológico, que é o tempo que o personagem leva para viver a história. Então, eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender, no mesmo exemplo, as duas situações. Digamos que nós tenhamos presenciado um acidente, uma pessoa foi atropelada. O socorro leva 1 minuto e meio para chegar. 1 minuto e meio é o tempo cronológico. A gente ficou acompanhando, observando e achou realmente que o tempo foi bem rápido. Mas a pessoa que está acidentada, sentindo dor, sofrendo, não viveu 1 minuto e meio. Ela viveu muito mais. Parece que aquilo dali durou uma eternidade. Vocês já devem ter ouvido as pessoas passar pela situação de quase morte e falarem assim: passou um filme da minha vida naquele momento. É isso. É o tempo psicológico. O nosso pensamento, a nossa mente, vai construir um tempo diferente do tempo cronológico. Às vezes você está no trabalho e fala assim: meu Deus, essa hora não passa. Eu olhei o relógio há 1 hora atrás, eram 2 horas. Eu olho agora, são 2h10. Você não olhou 1 hora atrás, você olhou há 10 minutos. Ou seja, o tempo cronológico ali, né, no tempo cronológico, nós tivemos um espaço de 10 minutos. Mas o tempo psicológico que aquela pessoa viveu aquela história, aquele momento, é muito maior. Então, essa é a diferença entre esses dois tipos. Uma mesma narrativa pode ter os dois tempos? Pode, sem problema
nenhum, ok? Isso vai sempre da intenção do autor. E, obviamente, não podiam faltar os personagens, os seres que vão dar vida à história, que vão viver a história. Esses personagens estão divididos entre protagonistas, antagonistas, coadjuvantes. Os protagonistas são os seres principais, os personagens principais da história. E a gente não pode confundir protagonista com mocinho, tá? Então, lembrem-se aí, por exemplo, de grandes obras narrativas que têm vilões como sendo os protagonistas. O filme do Coringa, por exemplo. O Coringa é visto a vida inteira como um vilão. E aí, quando você tem um filme do Coringa, é a história dele que está em foco. Então, ele é protagonista. O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista. E não necessariamente o antagonista é um vilão. Tá? É aquele que se opõe, é aquele que vai ter ali um duelo, um embate com o protagonista. O coadjuvante é aquele que vai ter um papel fundamental na construção da história para ajudar no levante da história do protagonista e do antagonista também, ok? Então ele tem ali um papel importantíssimo para construir essa narrativa. Às vezes o coadjuvante se destaca até muito mais, cativa muito mais a gente que o protagonista e o antagonista, né? A gente vê muito isso em novelas e em seriados, por exemplo. Opa! Bem, saindo agora do gênero narrativo e chegando ao gênero épico, o gênero épico é também uma narrativa, tá? Só que ele é uma narrativa longa. Essa narrativa é construída em terceira pessoa e é uma narrativa construída em versos, focada sempre nos feitos de um grande herói, ou seja, na construção do ideal de um herói. Nesse caso, eles vão criar um universo ali para que a história possa ir gerando informações maravilhosas, exuberantes, para elevar esse herói. Então, é um tipo de texto que se constrói muito a partir dos mitos. Aquilo que eu falei com vocês, por exemplo, de alguns textos, de algumas narrativas serem construídas com o intuito de levar um ensinamento. E não necessariamente elas serem pautadas no mundo real. Tá? Então, dentro das epopeias, a gente tem, por exemplo, muitas narrativas ilustrando o universo dos deuses. Afrodite, Apolo, são deuses da nossa literatura. E esses acontecimentos que vão construindo ali, eles vão sendo acontecimentos que vão beirando o absurdo em algumas situações, mas para mostrar algum ensinamento para o leitor. Tá? Então, esse tipo de narrativa também surgiu na Grécia Antiga, e essa narrativa ela era transmitida, e olha a importância aí da tradição, ela era transmitida de uma geração para outra geração por meio da oralidade. É aquela ideia que a gente tem, por exemplo, e vocês devem ter isso em casa com toda certeza, dos ensinamentos de vó. Vó sempre tem muita história para contar e vai levando as tradições da família por meio da oralidade. Então, isso foi sendo passado de tempo em tempo, né, por meio da oralidade, até que se conseguisse ter o advento da escrita para poder registrar todos esses textos. Tá? Então, ó, um texto épico conhecidíssimo é os Lusíadas, de Luís de Camões. Reparem, ó, em versos, né, estruturado ali, e vai construir essa ideia, ó. O louvor grande, o rumor excelente no coração dos deuses, ele já começa a citar os deuses, que indignados foram por Baco contra o ilustre gente, mudando-os fez um pouco afeiçoados. O peito feminil, que levemente muda quaisquer propósitos tomados,
já julga por mau zelo e por crueza desejar mal a tanta fortaleza. Ele vai mostrando as aventuras de um personagem que vai vencendo tantos impropérios que justamente vai se tornar um grande herói. Ele consegue conquistar o leitor a partir desses feitos maravilhosos que ele vai construindo na sociedade, ok? E aí, para a gente encerrar, que é o último tópico, né, a gente vai falar do gênero dramático, ou seja, o gênero do teatro. O gênero dramático surge justamente pela necessidade da encenação. Muitos textos, para levar ensinamento, eram textos encenados. Então, esses textos dramáticos, eles acontecem no universo dos três anteriores. Eu poderia pegar o gênero lírico, o gênero narrativo, o gênero épico e encenar. E aí o gênero dramático, então, se constrói a partir dessa ideia do diálogo, de dar vida àquele texto que estava só oralizado naquele momento e que agora nós temos também os registros escritos. Dentro do universo dramático, nós temos esses 5 e nós vamos falar sobre eles, tá? A tragédia, a comédia, a tragicomédia, a farsa e o alto. É importante que vocês saibam, porque dependendo dos vestibulares, vocês podem se deparar com isso daí, e nós temos muitos altos na nossa literatura. O Alto da Compadecida, por exemplo, o Alto da Barca e do Inferno também, são textos da nossa realidade, ok? Bem, quando a gente fala de tragédia, a gente já imagina uma ideia de algo muito ruim acontecendo, né? E é exatamente isso. A tragédia é um texto construído com o intuito de, a partir de algo muito ruim, nós tirarmos um aprendizado, nós conseguirmos, a partir dessa história, expurgar todos os sentimentos da plateia e dos atores, que é o que a gente chama de catarse. A catarse é essa expurgação dos sentimentos. Então, por exemplo, quando você está lá assistindo a uma peça de teatro, quando você está assistindo a um filme, a uma série, a uma novela, alguma coisa, e, de repente, você sente uma emoção que você não sabe explicar, pode vir, por exemplo, a chorar, você está tendo uma catarse. Essa catarse é exatamente aquela coisa que você não sabe explicar, que ela está acontecendo ali. Então, a gente tem temas que são temas muito fortes, temas que são importantes na sociedade e que colocam em xeque a nossa construção ali. Exemplo, né, seria aí, por exemplo, o Édipo Rei. Aquele que se torna rei, né, ele se casa com a mãe, depois de muitos anos. Como é que ele se casa com a mãe? Um oráculo falou, quando a mãe estava grávida, falou para a mãe e para o pai, olha, esse garoto vai matar o próprio pai, vai se casar com a mãe e vai ter filhos com a mãe. E aí o pai e a mãe eram rei e rainha. O rei determina que não, aquele ser deveria morrer. E ele entrega o ser para uma outra pessoa, que leva para outro reino. E ele acha que morreu o Édipo Rei. Só que não. O Édipo Rei cresceu em outro reino, é rei também. Ele não sabe da sua história. Numa briga, numa ideia de quase invasão, ele mata o seu pai sem saber que era seu pai. Se apaixona por Jocasta, que era sua mãe, casa-se com ela, tem filhos com ela, e depois, quando ele descobre toda a trama, ele fura os próprios olhos como uma forma de... Porque dentro da história tem um cego que é quem ajuda a entender toda a história, para mostrar que aquilo que ele conseguia ver, por exemplo, não permitia que ele enxergasse a verdade. Então, a cegueira permitia que ele enxergasse aquilo que era mais essencial. Então, a gente tem aí uma tragédia, tá? A comédia, que tem o intuito de divertir, de levar o riso, né? De brincar com os assuntos sérios.
A comédia pega algo que é sério e tenta construir aquilo por meio do que é cômico, do que é risível. Então pode chegar à ideia da ridicularização, personagens comuns que vão ser bem caricaturais, bem marcantes, tá? Então um exemplo aí, a Megera Domada de William Shakespeare. E indo para os três últimos, a tragicomédia, que nada mais é do que a mistura dos dois. Você pega algo que é trágico, mas também brinca com aquilo, tá? Traz o riso, o risível, o cômico, o engraçado, ok? A farsa, que é um texto pequeno, é um texto mais curtinho, e ele se popularizou muito. Ele é um texto que também visa o riso, mas ele é um texto com sátira. Ou seja, ele pega uma situação da sociedade para ridicularizar aquela situação. E aí ele cria personagens caricaturais, naquela ideia do exagero, na expressão, nas construções imagéticas daquele personagem, ok? Então, um exemplo, O Velho da Horta, de Gil Vicente. E o Alto, que é um texto muito comum na nossa realidade aqui. O Alto é também um texto satírico, mas ele é um texto satírico que tem uma importância muito grande no universo religioso. O maior e melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o Alto da Compadecida, que tem filme, inclusive, estamos agora com o Alto da Compadecida 2. Quem não assistiu, assista, que é uma obra-prima, tá? É um texto que tem uma linguagem simples, popular, uma linguagem acessível. Ele surge justamente para atingir o grande público, para chegar a um público que não tinha tanto contato com a arte. E para trazer algo do universo desse público, que era um público sempre tanto muito religioso. E aí ele cria uma sátira dentro desse universo para desconstruir determinadas visões moralistas, né? Aquela ideia de uma sociedade muito, por exemplo, católica, efervescente, muito numa ideia de que, olha, a gente segue esse preceito aqui porque a Igreja Católica determina, e aí ele vai tentando desconstruir aquele universo, mostrando que aquelas pessoas, na verdade, não cumprem com aquilo que elas mesmas dizem. Então, o Alto é um texto que tenta construir essa reflexão em cima da visão moral que as religiões tendem a impor e a construir no universo da sociedade, ok? Bem, vamos resolver então aqui uma questão sobre isso e vamos direto para o enunciado dela. O texto diz assim: o fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30 diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura preconceituosa, conservadora, preciosista, nacionalista ou eclética. Precisamos ler o texto. E aí no texto você tem Heloísa e Pinote. O texto é O Rei da Vela. Heloísa começa. Faz versos, Pinote. Sendo preciso, quadrilhas, acrósticos, sonetos, reclames. E aí a Heloísa pergunta, futuristas? E aí, ó, vou parar aqui e vou voltar no enunciado. Ele diz ali no enunciado que existe uma ironização em relação a uma determinada vanguarda europeia. Qual é a vanguarda europeia? A vanguarda futurista, tá? O futurismo. Aí, Pinote responde, não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. No jornal, também não pagavam, devido à crise. Precisei viver de bicos.
Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. Então, repara, o texto está fazendo uma ironia exatamente à vanguarda europeia, conhecida como futurismo. Nessa visão, ele apresenta ao público leitor uma postura. Ou seja, o público que tinha contato com o futurismo tinha que postura assumida ali? Uma postura preconceituosa, uma postura conservadora, uma postura preciosista, uma postura nacionalista ou uma postura eclética. Bem, a postura assumida ali por eles, né, na visão do texto, era uma postura conservadora. E aí você pode me perguntar, Felipe, por que não preconceituosa? Olha o que continua ali. Ao evitar formas poéticas simplificadas. Ele não fala em nenhum momento sobre as formas serem simplificadas. Até porque o futurismo não trabalha com isso. O futurismo, ele vai justamente tentar focar numa ideia de um texto e de uma arte que vise construir uma imagem de futuro. Então não vai ser algo necessariamente simplista. Agora repara, a sociedade não aceitou o futurismo e ele teve que voltar para o passado. O passado já estava consagrado dentro dos modelos previstos. Então, é uma sociedade que conserva os seus modelos, por isso, conservadora. Ou seja, uma sociedade que quis manter os seus moldes, a sua estrutura, e não queria abrir mão disso. Então, uma sociedade conservadora. A ideia de preciosista seria uma sociedade que preza por coisas eruditas, ou seja, até bem difíceis de serem construídas, e não necessariamente, até porque a gente estava ali, por exemplo, no período do modernismo. E o modernismo, por si só, acaba trazendo já uma linguagem que é uma linguagem mais popular, de um modo geral. E ali a gente tem uma sociedade que já está dentro de uma vanguarda europeia, bebendo da arte dessa vanguarda europeia, tentando renegar outra vanguarda europeia, ok? Nacionalista. Isso daí, nacionalista, todos os artistas modernistas eram. Mas ele não fala em nenhum momento de negar estrangeirismo, então não era o momento ali. Ele estava falando justamente das visões relacionadas exclusivamente às ideias futuristas. E eclética não seria, porque a eclética vai justamente permitir um pouco de tudo, e ele está mostrando justamente que a sociedade não queria. A sociedade queria se manter naquilo que ela estava, ou seja, na visão de sociedade conservadora. Olha, eu não estou aberta ali às mudanças, ok? Então, façam sempre uma leitura minuciosa e, quando necessário, voltem no texto, ok? Queridos, a gente vai encerrando esta aula por aqui. E aí, se tiver surgido alguma dúvida, vocês podem correr lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Vocês podem mandar a dúvida, que na primeira oportunidade eu terei o maior prazer em poder ajudá-los, ok? Na semana que vem, nós já teremos aí uma semana de revisões desses conteúdos, então eu aguardo todos vocês, não só comigo, mas com toda a equipe do ProEnem, para que a gente possa ver e rever alguns conteúdos importantes, trazer algumas teorias e resoluções de questões em cima dessas teorias, ok? Um beijo imenso para vocês, uma ótima quinta, um feliz Dia dos Namorados para quem vai curtir ainda, mas só depois de assistirem a aula da nossa Carolzinha. Valeu, galera. Beijo imenso. Tchau, tchau. Valeu, Racine. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.